E aí galerinha, aqui quem fala é o Lucas Moreira e nesse vídeo eu vou estar passando para vocês todos os macetes e os segredos que ao decorrer do tempo onde eu fui operando, né, as opções binárias e tal, eu descobri sobre as velas, isso mesmo. Então hoje a gente vai aprender sobre como interpretar as velas da melhor maneira possível e da maneira mais eficaz, tá bom? Sem muita teoria, sem muita coisa assim que na prática não funciona, tá? Então esse vídeo vai ser simplesmente um encurtador de tempo para você conseguir ter os seus resultados, beleza? Então vamos lá para a tela do computador. Então galera, vamos lá. Aqui na tela do computador eu vou estar mostrando para vocês de uma forma simples, objetiva, diretamente ao ponto mesmo, como que eu faço as minhas análises das velas, tá? Por que eu tô abordando isso aqui nesse vídeo logo de cara? Porque não vai adiantar eu estar falando com vocês sobre estratégias mais aprofundadas, sobre análises mais aprofundadas, tipo como marcar suporte e resistência, como operar um pullback perfeito e tal, projeções, se vocês não tiverem a base, que é a interpretação das velas, tá bom? De primeiro momento, eu quero que vocês entendam que só existe dois tipos de velas. Só existe a vela de compra, que é representada por essa cor verde, e a vela de venda, que é representada pela cor vermelha. Então, no gráfico, vocês têm que olhar para ele já com esse pensamento: pô, só existe dois tipos de vela, é a vela de compra ou a vela de venda. Porque eu também poderia chegar aqui e falar sobre vários padrões de vela, sabe? Os nomes, tudo bonitinho, mas eu mesmo não utilizo mais nada disso. Eu só utilizo dessa forma que eu tô passando aqui para vocês. Então, partindo por esse ponto, que só existe dois tipos de vela, ou a vela de compra ou a vela de venda, vocês vão precisar entender a estrutura dessas duas velas. Exemplo, a vela de compra, que é a vela verde, qual é a estrutura dela? O que é que ela é composta? O que é que faz parte dela, tá? Então, na vela verde, na vela de compra, a gente vai ter o ponto de abertura, que é aqui embaixo, é onde a vela nasce, é onde a vela inicia. Nós temos o corpo da vela, que é essa parte toda aqui, ó, preenchida, tá? Essa parte cheia, a gente chama de corpo. Existe o ponto de fechamento, que é onde a vela ela finaliza, onde ela termina a movimentação dela. E existe algo que a gente chama de pavio ou sombra, tá? Que ele pode estar ou na parte de cima, que é um pavio mesmo, tá bom? Deixa eu colocar aqui certinho, ó. Pode estar ou na parte de cima, ou ele pode estar também na parte de baixo. Pode aparecer em ambos os lados, tá? Tanto na vela verde como na vela vermelha. Mas, Lucas, o que quer dizer essa estrutura? Exemplo, eu quero saber, Lucas, o que funciona, o que quer dizer, o que representa o corpo da vela. Galera, o corpo da vela, essa parte preenchida, ela representa simplesmente o quê? O nível, ó, o nível da força, tá bom? O corpo da vela, vou colocar aqui só para vocês lembrarem. O corpo da vela representa o nível da força. Força de quê? Nesse caso da vela verde, está representando o nível da força dos compradores, da força de compra durante esse período, tá bom? E o que é que representa o pavio? Lucas, fala para mim, se o pavio tiver aqui, Lucas, desse jeitinho, o que é que isso quer dizer? O que é que ele está representando nessa vela? O pavio, galera, vai estar representando simplesmente, ó, a rejeição, ou eu posso falar também que está representando a fraqueza, tá bom? Por que está falando isso? Rejeição ou fraqueza? Vamos partir pela lógica? Como que acontece para surgir esse pavio? Exemplo, essa vela aqui, a movimentação dela, eu vou simular, tá? Ela abriu, ó, ela foi lá em cima, retornou e fechou aqui. Nessa que ela foi lá e retornou, ela deixou o pavio, que é essa parte aqui de cima, que a gente diz que é ou rejeição ou a fraqueza. Fraqueza como assim? Qual é a lógica? A lógica é muito simples. Os compradores, que no caso aqui das velas verdes, estavam empurrando o preço para cima, certo? Chegou até nesse ponto aqui. Quando chegou nesse ponto aqui, o que foi que aconteceu? Os vendedores, ó, empurrou o preço para baixo até fechar aqui, entendeu? Nesse ponto de fechamento. Então, a gente pode simplesmente, partindo por essa lógica, partindo por esse entendimento, a gente já pode falar sobre algo que é o mais importante em relação às velas, que é o quê? Entender que cada velinha dessa, olha isso, olha que bacana, cada vela dessa, ela conta uma história de briga, ó, conta uma história de briga, ou uma história de guerra, seja lá como você queira falar. Briga como, Lucas? Uma briga entre compradores e vendedores. Essa vela verde nasceu aqui, foi até lá em cima, chegou aqui em cima, os vendedores empurrou ela para baixo e ela fechou aqui, ó, nesse ponto aqui.
tá? Então, quando eu falo que vocês não precisam, gente, gravando o nome das velas, os padrões e não sei o que e tal, é porque realmente vocês não precisam para operar aqui o gráfico das opções binárias, tá? Basta vocês olharem para uma vela e vocês identificarem. Identificar o quê? O que ela está falando para mim? Se eu perguntar para você, galera, o que é que essa vela está falando? Eu quero que vocês me respondam o seguinte, Lucas, essa vela, ela teve uma força até lá em cima, tá? E aí quando chegou aqui, Lucas, ó, os vendedores empurrou ela para baixo e ela fechou aqui. E aí eu quero que você me diga o quê? A conclusão disso. Qual força está predominando? A força de compra ou está predominando a força de venda, que empurrou o preço para baixo aqui? Aí para responder essa pergunta, você vai olhar o tamanho do corpo da vela, ó, o tamanho do corpo em relação ao tamanho do pavio. A gente pode ver aqui que o corpo da vela, que representa o nível de força, lembra disso? O corpo da vela que representa o nível de força, ele está maior do que o pavio, que está representando aqui a fraqueza, tá bom? Então eu posso responder como conclusão que essa vela aqui, a força predominante nela é a força de venda, ou de compra, perdão. É a força de compra, porque o corpo está maior do que o pavio, tá? Agora se fosse desse jeito aqui, só para ver se vocês pegaram mesmo aí a coisa, ó. Se fosse desse jeito, uma vela verde, tá? Foi lá em cima e tal, e aí ela desceu, ó, e deixou um pavio aqui desse tamanho. Olha isso. Se eu perguntar para vocês qual força está predominando, como que vocês iriam me responder isso? É só analisar o tamanho do corpo, que representa o nível de força, e o tamanho do pavio, que representa a rejeição, a fraqueza da vela. Então a gente pode ver que essa vela foi lá em cima, e quando chegou lá em cima, ela foi empurrada, ó, totalmente para baixo pelos vendedores, até fechar aqui. Logo, qual a força que está predominando? A força que está predominando é a força de venda, tá? Os compradores, ó, a força de compra está bem pequenininha, olha o tamanho do corpo em relação ao tamanho do pavio. O pavio está muito maior, não é isso? E o corpo da vela, ó, bem pequenininho. Então, com isso aqui, vocês conseguem desvendar, vocês conseguem interpretar qualquer tipo de vela. É só olhar para o corpo em relação ao pavio. E aí vocês vão entender o que é que está acontecendo, tá bom? O pavio da vela sempre vai ser rejeição, fraqueza. É o que vai estar indicando o rastro da vela. O pavio da vela vai estar te mostrando por onde que a vela caminhou, tá? É como se você estivesse andando pela praia, e aí você vai andando, você olha para trás, você vê que você está deixando as pegadas na areia, não é isso? Então, o pavio, ele vai funcionar desse jeito. Então, qualquer tipo de vela, você consegue fazer essa interpretação. Quer ver outra coisa? Vamos supor que seja uma vela vermelha, ó. Ela nasceu, opa, deixa eu colocar aqui certinho, ó. A vela vermelha nasceu, veio caminhando até embaixo e tal, aí ela retraiu, né, retornou e deixou um pavio aqui, ó, na parte de baixo desse jeito. Eu preciso gravar, eu preciso saber o nome desse padrão? Eu não preciso, gente. Eu não preciso ficar me acabando gravando o nome. Eu só preciso entender o seguinte, o que está predominando nessa vela? Qual é a força que está predominando? Eu sei que é uma vela vermelha, é uma vela que representa a força vendedora, só que quando eu olho para o tamanho do corpo dela, que representa o nível de força, e eu olho em comparação ao pavio dela aqui embaixo, ó, que representa a rejeição, eu tenho a convicção de que a força vendedora está muito inferior em relação à força compradora, que é esse pavio aqui, ó, que foi empurrado para cima, ó, pelos compradores, entendeu? Então a conclusão que eu tenho é, caramba, essa vela aqui não está demonstrando força de venda, viu? Não tá não. Essa vela aqui tentou descer, mas os compradores, ó, predominou aqui nessa região. Entendeu, gente? É muito simples, é bem tranquilo. É melhor do que eu ficar aqui, como por exemplo, ó, eu ficar mostrando para vocês que isso aqui tem um nome, que é um tipo de padrão, que esse aqui, ó, é um outro padrão de vela, que esse daqui é um outro padrão. É muito melhor do que eu ficar falando cada nomezinho e só confundir a mente de vocês. Quando eu comecei foi assim. Eu não tinha ninguém para me falar isso. E, rapaz, se eu tivesse alguém para me falar isso aqui, eu já estava bom nesse negócio, ó,
há muito tempo em relação a interpretar as velas. Mas eu tive que ficar gravando o nome, ó, Dragonfly Doji, o Doji normal, né? A questão do martelo, martelo invertido, estrela cadente, Harami, engolfo de alta, engolfo de baixa, tantos nomes de padrões de vela que na prática tu não precisa disso. Tu só precisa aprender a interpretar as velas, tá bom? Então vamos aqui no gráfico agora, que eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem de boa. Ó, exemplo aqui, essa vela verde. Se eu perguntasse para vocês o que ela tá falando, qual é a história que ela tá contando? A gente sabe, galera, que cada gráfico, ele tem um tempo de expiração, né? Ó, cada gráfico aqui, ó, tu pode escolher, ó. Tem para 1 minuto, para 5, eu opero no gráfico de 1 minuto. Então, cada velinha dessa aqui, cada vela dessa, ela tem um tempo de expiração. Ela tem duração de 1 minuto. A cada 1 minuto, essa vela fecha e abre outra, tá bom? Então, essa vela verde, se eu perguntar para vocês, durante 1 minuto, qual foi a história que ela contou para você? Qual foi a história? Qual é a força que está predominando nessa vela verde? Olhando para ela, a gente vai partir pelo aquele mesmo princípio, né, de olhar o tamanho do corpo, ver se tem pavio e tal, e eu posso ver que o corpo da vela, ó, tá gigantesco. Essa parte preenchida é o que está predominando. Eu vi que não tem nenhum pavio aqui na parte de cima, então a conclusão que eu tenho é que durante 1 minuto a força compradora foi o que prevaleceu aqui nesse gráfico, tá? Agora, se eu olhar para essa velinha aqui agora, olha essa. Olha essa. Essa velinha também teve duração de 1 minuto, né? A gente está aqui no gráfico de 1 minuto. E aí eu pergunto para vocês, qual a força que está predominando nessa vela? Qual é a história que ela está contando para mim? Ela está me dizendo o seguinte, ó, o corpo dela aqui, ó, tá bem pequenininho, tá vendo? Ó, bem pequenininho, achatado. Essa vela, ela veio, ó, nasceu, ela veio aqui embaixo, ela foi lá em cima, ela sambou. Ela foi para cima, foi para baixo e acabou fechando aqui. O que eu olho para isso aqui é como se fosse como que eu posso falar? Existe aquela brincadeira que cada um fica puxando uma corda, né, para o lado e para o outro, só que eu esqueci o nome. Acho que é cabo de guerra, pronto. Eu olho para essa vela e a sensação que eu tenho é como se ela fosse um cabo de guerra, sabe? Os compradores puxaram para um lado, os vendedores puxaram para o outro e ela fechou meio que sem mostrar quem é que está ganhando. É como se fosse uma partida de futebol. Essa velinha aqui é como se fosse uma partida de futebol entre os compradores e os vendedores. E eu vejo que o negócio aqui está meio que empatado, entendeu? Não demonstrou força de nada, porque o corpo da vela, ó, finalizou bem pequenininho. Tá vendo? Então é uma vela de indecisão. Você não sabe o que é que está predominando. É diferente dessa vela aqui, ó. Olha essa vela. O corpo dela tá muito, mas muito maior do que esse pequeno pavio que ela deixou aqui na frente. Então, se eu perguntar para você qual força está predominando nessa vela, rapidamente você diz, Lucas, a força de compra está predominando. Porque por mais que deixou esse pavio aqui em cima, Lucas, ó, que representa a rejeição, o pavio foi muito menor em relação ao corpo da vela, Lucas. Então, é isso que está representando. A força de compra está predominante nessa velinha aqui. Entende, gente? Como fica mais simples? Como fica mais prático? Você entender como interpretar as velas, você entender, sabe, sem precisar estar ali gravando o nome. Meu Deus, vocês não têm ideia. Eu tenho aqui um caderno antigo meu, até já mostrei isso em uma live lá no Instagram, um caderno antigo onde eu tinha todos os nomes dos padrões, eu desenhava e eu falava onde é que ele iria aparecer, o que é que representava. Mas quando eu caí em si, né, durante o tempo que eu fui operando, quando eu vi que isso não fazia sentido, que isso não era algo que eu precisava estudar mesmo, eu disse, meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi estudando esses nomezinhos, essas coisinhas? Então, esse vídeo aqui, eu tô gravando para ajudar você a começar da maneira correta. Eu tô gravando aqui ele para você não ficar perdendo tempo com coisas que a galera ensina por aí que não precisa você perder tempo, sabe? E tipo, quem tá falando aqui não é alguém que conheceu esse mercado agora e tal. É alguém que já tem uma caminhada e que vive desse mercado. Se você tem dúvida, você pode estar acessando o meu Instagram, vai estar passando aqui embaixo, tá? E aí você vai ver que realmente faz sentido o que eu estou ensinando. Você vai ver que os meus alunos têm resultado, eu tenho bastante resultado. Então, eu estou simplesmente pegando a minha experiência que eu tive durante esse tempo e eu estou passando para vocês de uma forma simples
e objetivo, para vocês começarem e continuarem da maneira correta, beleza? Então, deixa um comentário aqui nesse vídeo, se você entendeu, ou se você tem alguma dúvida, tá? Deixa aqui que eu vou estar respondendo cada um deles, beleza? Vamos lá! Se você ficou até o final do vídeo e esse vídeo te ajudou de alguma maneira aí na tua análise, você que está começando, deixa o like e se inscreve no canal, que isso aqui tá só começando, tá? Vai chegar muito mais conteúdo, mais aprofundado, conteúdo, sabe, top demais. Então vamos pra cima que é só o começo.